Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos hoje para o primeiro episódio do nosso programa Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Meu nome é Valérie Kreutz, eu sou pediatra e estou aqui hoje muito feliz com esse programa e vamos conversar sobre um tema aqui muito atual que diz a todo mundo, que é sobre limites, filhos e desafio em um mundo sem limites, né? Vivemos uma época de muita facilidade, muita tela, muita informação. Sabemos que nada é muito simples para os pais. Não vem um manual de instruções prontos, né? Para todos os cuidadores, todos que fazem crescer uma criança, cuidam de um adolescente. E para entender como é que a gente coloca limites de uma forma saudável, limitando sem limitar, na verdade, né? Então, para nos ajudar a refletir sobre esse tema tão importante hoje, nós vamos ter aqui algumas colegas muito queridas, com muita experiência, que vão nos ajudar a debater hoje. Temos aqui hoje, então, 3 convidadas muito especiais. A doutora Márcia Helena Rosa de Barros, pediatra, pós-graduada em Pneumologia Infantil e Saúde da Família. Muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Valérie. É um prazer estar aqui. A doutora Gerda Koch, ela é pediatra titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, também muito experiente, muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês. Que bom. E a doutora Paula Peças, aqui do meu lado, é psicóloga, especialista em psicoterapia infantil do adolescente e em avaliação neuropsicológica. Muito bom te ter aqui também, Paula. Eu que agradeço o convite. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito esse convite hoje. E eu tenho aqui o meu roteirinho, onde a gente vai ter algumas questões que a gente quer conversar, mas algumas coisas talvez a gente se estenda mais à medida que a gente for achando interessante, e todos os nossos convidados aqui podem opinar sobre os temas, tá? Vamos começar então por uma questão que eu acho bem interessante. Por que vocês consideram que estabelecer limites é tão essencial para o desenvolvimento saudável das crianças? Vamos começar contigo, Ed. O que tu acha? Bom, por que é tão importante assim? Por que é tão importante? Porque acho que a primeira primordial é a questão da segurança. Uma criança que é educada com o limite, ela se sente muito mais segura, porque ela sabe sempre até onde que ela pode ir. E quanto menos limite, né, o que é uma coisa bem tendenciosa hoje, né, porque as mães trabalham e ficam bem preocupadas, porque estão o dia inteiro fora, e daí fica um sentimento de culpa, então dão tudo, fazem tudo. E isso realmente gera crianças extremamente sem limites e agressivas, muitas vezes, né? Não sabem conviver em grupo. E quando alguém vem com essa criança na casa de visita de alguém, diz, meu Deus, hoje vem a coitadinha da criança, né? Então isso é bem difícil, porque a própria criança, ela se sente diferente em função da educação que ela está tendo em casa. A falta do limite. Ou seja, né? O limite com socialização. Com socialização. Permitindo uma socialização maior da criança. Isso mesmo, tá? O que tu acha, Márcia? Sim, complementando o que a Gerda falou muito bem. O limite, a criança, ela vem para ser preparada para o mundo. A criança, ela precisa ter a organização interna. E quem vai dar essa organização interna, quem vai dar essa segurança, quando falou muito bem, Gerda, é a família, é a estrutura interna. Isso não é delegado para ninguém. E é feita com os limites que são dados pelos pais. Então, toda essa estruturação, o exemplo do tatear uma peça no escuro. Tu tá no escuro, numa sala sem nada de luz, o que tu tá fazendo? Tu vai tateando até encontrar uma parede, um limite. Dali tu consegue te organizar para seguir em frente. E a criança é assim, ela é um ser que ela não sabe, ela está sendo preparada. Ela vai ter aquelas pequenas frustrações pelos limites impostos, mas são importantes para dar segurança, para dar confiança, para ela saber como se portar e como seguir em frente na sociedade. Então, isso é básico para começar a ter um bom desenvolvimento psicológico para essa criança. Bem interessante, Márcia, bem interessante. E tu falaste na palavra delegar, né? Hoje a gente precisa muitas vezes no ritmo de vida da gente, de alguém que nos ajude, seja alguém que esteja profissionalmente para isso, seja o familiar, os próprios pais, né? Mas uma coisa é ajudar, outra coisa é eu delegar essa tarefa, né? Isso mesmo. Então, e isso pode comprometer o desenvolvimento saudável. Paula, o que tu acha disso, então? Pois é, então, pegando um gancho aqui, né, no que tu terminaste de falar, então, o quanto isso ajuda, né, no emocional, no psicológico,
Eu penso assim que o limite, desde o início, né, ele é estruturante, assim, para que a criança, o bebê, né, desde o bebezinho, ele já começa a sentir o limite quando tem o limite, acho que em algum momento conversamos sobre isso, o limite do corpo, né? Então a mãe vai dando, pega no colo, mostra que tem um limite ali. E assim, sucessivamente, ao longo do desenvolvimento, a criança vai percebendo que ela tem não só do ponto de vista do corpo, mas também do emocional, do psiquismo, tem um limite, tem alguém que mostra para ela aonde onde ela começa e aonde ela acaba, né? Onde ela não pode mais, o que ela não pode ultrapassar. E o ambiente é como se fosse uma casa, né? Vai dando uma estrutura, tu vai dando os fundamentos, assim, né, para a criança, para ela conseguir se desenvolver e evoluir e se tornar um ser integral, né? Como isso, que possa viver em sociedade, que vá na casa de um amiguinho e saiba até onde pode ir, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, não só em casa, mas também no mundo, na escola, porque cada vez mais a criança vai tendo desafios, né? Primeiro em casa, então se ela recebe em casa, quando ela começa a ir para a escolinha ajuda, mas isso tem que ter vindo lá desde o início, que os pais tenham mostrado para ela, olha, até aqui tu pode ir, isso aqui te pertence, isso aqui não te pertence, isso já é do outro, né? E aí isso vai ajudando ela a entender, como que ela vai lidar também com o mundo, né? Fora do ambiente familiar, que é, vamos dizer, o objetivo que a gente tem, né? De que os pais comecem esse trabalho, deem os fundamentos para daí a criança, quando for para o mundo, ela consiga entender até onde ela pode ir, né? Muito interessante, Paula, a gente falando dele ir para o mundo, mas nos falando que aquele primeiro toque do corpinho da criança com a mãe já é ensinando limites. É ele ensinando sobre o próprio corpo dele, como é importante aquele contato, todos os termos, inclusive nessa questão dos limites, né? Muito, muito interessante isso. E dentro disso, vocês percebem que hoje os pais têm mais medo ou culpa ao impor limites? Porque eu percebo muitas vezes dentro do consultório isso, que às vezes até choram que, ele não vai ser meu amigo se eu fizer isso, não. Como é que vocês percebem isso? Márcia? São alguns cuidados que a gente tem que ter, porque muitos pais podem cair nas armadilhas de não conseguir dar o limite para o seu filho com medo de perder o amor do filho. Mas já está embutido automaticamente o amor que tu tem para o teu filho, o amor que o teu pai tem contigo, não vai ser perdido pelo fato dele te dar o limite, dele te botar regras bem claras, regras combinadas com a família, com aquela criança. Tu entende que isso não vai ser prejudicial. Não é falta de amor, é o contrário. A criança, no fundo, ela sabe que é o amor que ela está recebendo. Por exemplo, a criança que nós estávamos conversando há pouco sobre o coleguinha. Fulaninho vai vir aqui em casa posar. E a mãe, não, eu não conheço, né? O fulano não vai poder vir. Pode brincar, mas posar não vai vir. No primeiro momento, a criança pode até ficar magoada, chateada, mas depois ela vai entender que aquilo ali foi um cuidado, é uma demonstração de amor da família contigo. A falta de limites, às vezes, é o não preocupar-se com aquela criança. O não ensinar para a vida, tu entende? E tudo que for combinado, as regras colocadas, combinadas com o filho, com calma, com clareza, elas podem ser cobradas, elas podem ser, às vezes, colocadas de uma forma mais leve, a criança pode fazer que a gente depois pode vir a conversar com mais calma. Tu não quer, eu quero comer o sorvete antes do almoço, tu entende? Não, aqui já foi combinado que a sobremesa vai ser após o almoço, tá? Ou você almoça e ganha o sorvete após o almoço, ou você vai almoçar e com essa birra toda não vai ganhar sorvete nenhum. A criança vai ficar chateada, mas ela vai pensar, ela vai ser incluída naquele pensamento, naquela decisão, tu entendeu? Isso vai fortalecendo essa criança. Ela calma, a mãe fala sempre com o mesmo tom de voz, vai relaxando essa criança, a criança vai pensar, e aí daqui a pouco ela senta, ela almoça, e a mãe vai trazer o sorvete, vai trazer a sobremesa, e ela vai conseguir entender aquele limite com mais clareza, com tranquilidade. Ela vai introjetar aquela frustração leve que ela teve ali, tá? Uma coisa simples, que parece simples, mas isso é básico para o futuro, Valérie.
Tá, gurias? Então, são coisas que vão acontecendo naturalmente desde que a família se propõe a colocar regras claras, ser franco com a criança. Eu acho que eu estou me estendendo, mas isso é importante. Eu acho que tem razão, pode falar. Não, eu queria falar uma coisa, né, em cima disso, que eu acho que é importante a gente pensar, que hoje é difícil, essas coisas, a dificuldade que isso aconteça é justamente o tempo de espera, né? Que a criança tenha que esperar entre almoçar e depois poder comer aquilo que ela quer, porque hoje tudo é rápido, né? Eu quero uma coisa, faço um clique, eu tenho aquela coisa já comigo. Então, como fazer, né, para que a criança faça isso? Eu acho que, como tu bem disseste, assim, é importante que a gente dê esse tempo, né? Porque o tempo para pensar, para refletir, ele hoje é escasso. Então, dentro da família, é importante que a gente não tenha essa pressa, né? Que os pais possam tolerar, esperar, eles mesmos, até que a criança também possa fazer. Eu acho que tocou um ponto bem importante, mas antes da gente ir nesse ponto, que eu acho que reflete a organização da família, eu queria ainda tocar um ponto sobre isso, que é a questão geracional. Né? Porque muitos de nós, dependendo da idade, da cultura, do ambiente onde foi, foram criados de maneira diferente, né? Eu ainda sou de um tempo em que a mãe olhava para ti, ela olhava, tu já sabia que tu fez algo errado e que tu tinha que ficar bem quietinha, né? Sou de um tempo que eu via pais baterem em criança, que hoje a gente sabe que é uma coisa totalmente inadmissível. Colocar de castigo por qualquer coisa. Então, a gente tem pais pais, mães, pai, mãe, vovó, tio, os que criam essas crianças, esses adolescentes, que vêm de uma geração diferente, de um mundo diferente, de uma cultura diferente. Então, perguntando para a Gerda, que nesse ponto tem, né, também é de uma geração diferente da gente. Como é que tu vê isso, Gerda? Pois é, eu na minha época, né, quando eu ia, vamos começar pela escola, né, porque meus pais eram alemães, mas eram extremamente liberais. Mas na escola, por exemplo, era o exemplo típico de uma coisa que eu chorava, mas a professora fazia, enfim. Se alguma criança dentro da escola fizesse alguma coisa, né, tinha uma varinha de marmelo no cantinho. Na escola? A mãe, os guris, eram sempre os guris. Na escola tinha Na isso? Na escola, eu tô falando. Deus. Então, eles botavam a mão e ela batia. Nossa. Tá? Ou então, quando ela não E era batia, permitido pelos pais. olha, os pais achavam o máximo isso. Imagina, a professora educava, né? Mas eles também Isso é batiam. educar naquela época. Naquela visão. Na concepção. A concepção deles, porque eles também batiam em casa, né? Então, a escola e a professora, ainda naquela época, era muito respeitada, né? O que a professora falava era lei, né? Então, assim, realmente, eu vejo os meus amigos de infância, né? Todos eles foram educados dessa forma. Eles apanhavam, eles ficavam de castigo, né? E isso me chateava muito, porque em casa não era assim, né? Mas, realmente, a minha geração apanhou muito. Eu lembro que eu achei que na tua já não tinha isso. Da minha avó tinha isso. Ela largou o ensino fundamental porque ela apanhava com a palmatória. Então, ela aprendeu a ler em casa. Ela desistiu de estudar porque ela apanhava tanto que não queria continuar. Mas sabe por quê, gurias? Tinha a cultura de que educar, tu tinha que fazer o não pela dor. Você já deve ter visto isso. Então, o não pela dor é o não, a dor física, que ficou bem registrado aqui no teu caso, Gerda, e a palmatória da tua avó. A dor de perder o brinquedo que gostava, de perder a viagem. Você ia viajar para tal local, você não me obedeceu, você não concordou, então você não vai ir. Então, é uma dor muito intensa. E a criança, ela não entende como uma dor de educar. Ela vai ter introjetado uma dor de não gosta de mim, de não me respeita. Ela vai ficar com esse lado, tu entende? É muito agravado. E para o futuro, talvez ele repita esse padrão de dor com outras maneiras de passar para os seus filhos, né? Eu diria que isso não só pela dor, mas pelo medo, né? Pelo medo. Porque não é pelo respeito a dor que leva ao medo. tu aceita o limite, né? Sim, mas pelo medo. E o medo, ele paralisa, né? Sim. Então, acaba que no desenvolvimento o que vai acontecer é que vão ter momentos de bloqueio, né? De paralisação, sei lá, da criança e do adolescente, porque eles não conseguem, é só pelo medo. E isso vai gerando também, né? Raiva, outros sentimentos, né? Vamos dizer que a gente pode chamar de sentimentos talvez negativos ou dolorosos, né? Que seria o quê? Tristeza,
raiva, medo, ao invés de, bom, eu me sinto satisfeita, eu respeito, eu admiro, né, a pessoa que faz isso, que consegue dar o limite com carinho, com afeto. Então, as crianças respeitam por quê, né? O que a gente quer hoje. Que elas respeitem porque olham e admiram aquilo que o adulto faz, não porque tem medo. Só para fechar o que eu estava só fechando a ideia, senão eu vou ficar pela... Essa dor física, esse medo, te leva a um adulto, muitas vezes, incapaz de fazer as suas coisas, um adulto inseguro, um adulto que vai ter muito mais dificuldade de se distanciar, às vezes, de uma família. Ele vai se achar que ele não tem condições de se desenvolver as coisas, que ele é errado, que ele está sempre errado, que ele não pode inovar. Te leva em vários outros mecanismos de defesa, tu entende? Pela dor sofrida através desse problema físico. Por isso que evoluiu tanto na pediatria, se conseguiu modificar através dos tempos o tipo de dizer não e como se colocar isso. Assim, ó, pensando em termos de civilização, de evolução de civilização, em algum momento esse tipo de educação serviu lá no passado, Sim. né? Aonde nós tínhamos pouca gente no mundo, aonde tu tinha que chegar e desbravar uma selva, construir uma casa, se defender de uma onça, teu filho, para não ser comido por um animal. Então, eu acho que em determinado momento na humanidade, no crescimento da humanidade, a violência era necessária como sobrevivência. À medida que o processo civilizatório aconteceu, a gente foi aprendendo, e isso tem que ir melhorando, né? Mas aí, voltamos àquele ponto que a Paula estava falando antes, da questão cultural no momento de hoje. Hoje nós estamos vivendo, de novo, um momento de violência, e de violência que a gente não consegue explicar direito, surtos de violência, né? Em adolescentes, em crianças que esfaqueiam, que entram, né? E a gente fica pensando, o que tem isso a ver com limite? Isso... Para mim, não sei o que vocês acham, acho que tem a ver também com o limite da sociedade, que nós, especificamente do Brasil, num pós-ditadura militar, etc., a gente viveu aquele boom de abrir os costumes e todo, mas o mundo como um todo, e talvez a gente tenha se perdido aí, e a gente se perdeu em como colocar isso para as próximas gerações. Não sei se vocês concordam. O que tu acha disso, Guerra? Sabe assim, eu vejo no consultório uma coisa, por exemplo, os pais me perguntam assim, pais, vamos dizer assim, 30 anos, pessoas jovens, né? Daí eles dizem assim, eu perdi a paciência, eu gritei com ele e bati. Eu disse, olha só, então, tu não consegue botar o limite, tu já chegaste ao extremo de ter que bater e gritar, porque tu não conseguiste fazer isso antes, né? Então, assim, há pais que ainda hoje pensam, não, mas olha só, eu sou um cara legal e fui educado, minha mãe me batia, mas eu sou um cara legal, sabe? Então, assim, as pessoas, ainda há essa questão do bater, de gritar, porque ele grita comigo. Pois é. Então, mas tu grita. Eu grito porque ele não me obedece. Eu falo 10 vezes, ele não me obedece. Mas a mãe não se abaixa, não fala com ele, não olha nos olhos, né? Então, assim, ela não tem paciência para nada. Enfim. Linguagem corporal. Exatamente. No consultório, por exemplo, hoje, uma criança de 2 anos gritando, eu tinha vontade de mandar para fora do consultório. Daí eu olhei assim bem para ela. Olha bem para mim. Chega. Ela encolheu, ficou olhando para mim e se aquietou. Da mãe disse, olha, faz hipnotismo, hipnotiza as crianças. Né? Então, assim, as pessoas não têm mais essa paciência. Olha, fala 50 vezes, mas faz isso. Porque se tu grita, a criança vai aprender a gritar. Ela te chuta porque tu bate, né? Isso aí foi bem a birra dos 2 anos que tu acabou de relatar, que a gente pega tão comum no consultório e que a gente tem que ensinar os pais. O pediatra tem que ser levado sempre em conta na consulta, ajudar os pais nesse sentido, tu entende? E a falta do pediatra? E a falta do pediatra? É mais complicado ainda, né? Porque o pediatra ele é uma figura muito importante no desenvolvimento dessa família, no desenvolvimento dessa criança. Porque a gente não pode esquecer que o fato da mãe dar luz não nasce uma mãe do dia para a noite. Tu vai aprender, tu vai construir ser uma mãe, construir ser um pai, né? Vai construir ser uma família. E a criança, ela precisa se organizando. Essa birra dos 2 anos, a chamada birra dos 2 anos, é isso. É tu falar com a voz calma, se abaixar, como você falou, na altura da criança e ser firme. Deu, agora nós vamos fazer a nossa consulta, ou a mãe, agora nós vamos botar a roupinha, agora nós vamos dormir, é o horário que nós já combinamos de deitar. Mas ele é pequenininho, mas ele entende.
Ele tem um combinado, e o combinado é muito importante de ser feito com voz calma. A mãe chega cansada, a mãe se culpa às vezes de educar um filho, sabe? Não é fácil. A mãe tem que tentar aprender, a gente ensina isso eu ensino no consultório. A senhora relaxa, toma uma água, sua mãe depois volta, não abandona a criança, fica com a criança por perto, a criança não pode sentir que foi abandonada pelo não ali, não, seja conversado, toma um golinho de água, abaixa, recomeça, acalmar, né? E repete-se várias vezes. 3, 30, não interessa. Você vai repetir e repetir e repetir até essa criança introjetar tudo que precisa e ela vai crescendo e isso vai se organizando. Aí depois nós vamos entrar nas outras etapas, né? Dos 4, 5 anos que tu vai ensinar a fazer, delegar serviço, tarefa para a criança, né? Como a gente diz, arrumar a tua caminha, nem que seja torta, tu entende? Vai escolher os brinquedinhos que tu vai levar para a escolinha. Isso vai dando segurança junto com os limites para essa criança se tornar um adulto que tenha confiança em si. Até porque, né, a criança, eu acho que é isso que vocês estavam falando, ela aprende pelo exemplo, né? Então, se o exemplo é a violência, ela vai aprender a violência. Ela vai bater. Se batem em mim, eu bato no outro, né? Algumas vezes ela não pode bater em casa, porque ela não pode bater no pai e na mãe. Ela vai bater no coleguinha, né? Ela vai bater nos iguais. Então, ela vai aprendendo que, assim, essa é a forma de resolver o problema, né? Bate. E eu acho que junto com isso vem uma questão, quando tu trouxeste assim, de que às vezes é difícil para os pais darem os limites, porque eles têm muito medo de perder o amor, né, do seu filho. Pelo lado da criança, ela também tem muito medo de perder o amor dos pais, né? Se ela não obedece, se ela não respeita as regras que tem em casa. Então, muitas vezes a criança também passa a aceitar o limite, porque ela tem medo de que os pais não gostem mais dela porque ela fez determinada coisa, né? E até isso não é ruim num determinado momento, porque, vamos dizer assim, aquele momentinho, né, em que a mãe e o pai estão irritados ou conseguem não estar tão irritados e dão o limite, eles estão mostrando naquela hora que eles não gostaram daquele comportamento e que naqueles minutinhos talvez eles não gostem mesmo tanto do seu filho. Não tem o pai e a mãe que tem vontade assim de, o que eu fui fazer? Qual foi o momento que eu decidi ter um filho? Por que eu não fiquei lá na minha vidinha, né? Sem nada. Então, tem esse momento, todo mundo passa por isso, né? De ter, puxa vida, vou ter que respirar, não vou poder ficar lá assistindo meu filmezinho, ou lendo um livro, ou conversando com amigos, ou indo no cinema, enfim. Vou precisar agora parar para colocar o limite. Ok, naquele momento a criança vai sentir aquilo também. Opa, meu pai e minha mãe, nesse momento, eu acho que eles não estão gostando tanto de mim, né? E aí ela vai ter que parar de novo, que a gente falou antes, para pensar sobre aquilo que ela fez. E aí voltar também pelo amor que ela sente por eles, não só que eles sentem por ela. E nós estamos falando em criança pequena, né? Mas vamos falar um pouquinho nas crianças maiores hoje. Com essa questão toda de telas, né? Hoje a gente vê que a família está em função das telas. A família está conectada. E pior ainda, muitas famílias realmente são influencers. Nós estamos vendo a guriazinha de 5 anos que usou uma bolsa de 15 mil. Nós estamos vendo toda uma exposição da criança dentro da mídia, sem julgar ninguém, só dizendo o fato que a gente está vendo. A gente vê todos os tipos de família hoje na mídia. E vê crianças na mídia. E a gente vê crianças que estão crescendo com os likes. Se não tem muito likes, elas também vão ter até a síndrome do pânico. Não estou sendo gostada, não estou... Então, assim, como é que tu faz para colocar limite quando a própria família também está um pouco sem limite em relação a isso e se sente sobrecarregada com tudo isso? Porque muitas vezes até os pais, na cabeça deles, até acham que aquilo não é bom. Mas aí tem pressão dos colegas, dos pais dos outros amigos, que só eles que não estão conectados e acabam se conectando e aquilo tudo vem. Como é que tu lida com isso? Tu consegue? É correto a gente dizer, não, tem que ter um horário aqui, tem que ter... Como é que vocês veem isso, né? Paula? Eu fiquei pensando quando estava falando, Valéria,
da questão hoje que tem até nas escolas, né? Que não pode mais levar o celular. Uma baita vitória, né? Isso é uma vitória para os Excelente. professores. Para os professores, Finalmente. para todos, né? Para os É. pais, para as Todos. crianças, para os Claro, adolescentes, sem enfim, dúvida. Para a principalmente. sociedade. Porque todo mundo precisa se olhar, né? Eu acho que isso falta, porque como é tudo, de novo, né? Eu falei antes, eu acho que a gente estava discutindo sobre isso. Hoje, o que prevalece é o imediatismo, né? Eu quero uma coisa, ela aparece. E até a gente, né? Tem uma facilidade aqui. Eu não vou crucificar, Não, né? claro que não. A internet, né? Enfim, nada disso, porque a gente precisa e é bom que a gente possa E utilizar. veio para ficar. Veio para ficar e é bom, né? Só que não pode ser uma droga, né? Tem que ser algo que a gente também... Porque ela é isso- aditiva, né, Paula? Ela é aditiva. É a Isso. Ela compensação. vicia também, né? Então, ela vicia e mais ainda, né? A gente sabe, provavelmente quando a gente sair daqui, a gente vai receber vários conteúdos sobre limites, né? No nosso celular, ou sobre, enfim, algum assunto que a gente tenha falado aqui. Então, isso é muito sedutor, né? E aí, conseguir, não só as crianças, né? Isso que tu disse, né, Valéria? Os próprios pais, né? Tem pais que também, por que que dão, sei lá, o celular, ou um computador, um tablet, alguma coisa para criança, né? A gente vê muito isso em restaurante, chega, tá a família inteira, né? Porque também para os pais, a mãe que chega cansada, o pai que chega cansado, estão irritados, o que que eles querem? Ah, cada um fica no seu, que eu chamo, né, de mini mundo ali, Isso. e ninguém precisa sair, né? Fica no mundo à parte e de vez em quando se encontram, talvez, para uma refeição e olhe lá, né? Então, eu acho que conseguir, né, dar esse limite e estimular o pensamento, né, e a interação, porque, claro, tem uma interação, mas é uma interação com uma tela, né? Às vezes até tem os amigos virtuais, né? Mas conseguir olhar para alguém e dizer o que pensa, tolerar a espera. A gente, vamos dizer, a gente vê hoje que muitos adolescentes não conseguem mais conversar, né? Não tem Porque mais solução. tu só precisa mandar mensagem e é muito mais fácil, né? Às vezes, quando tu quer dizer algo difícil para alguém ou que tu não gostou de algo, Esconde atrás. se esconde, né? Atrás da tela, vai lá, só digita alguma coisa, mas na hora que tá cara a cara, como é que é dizer, né? Sobre isso, às vezes eles não conseguem nem escrever um texto, Sim. né? Sei lá, se a gente for adiante, pensar como é que é hoje, tem que fazer uma prova, tem que fazer redação para um vestibular, para o Enem, seja o que for, e se torna difícil, né? Muitas vezes. Isso que porque tu não tem. trouxeste, Hoje é só para difícil. dando um adendo, só para pegar o Fala. gancho da Paula agora. Após a diminuição do uso da tela em escola, inclusive pelos professores, que eles também não podem acessar durante as aulas, vocês sabem disso, o número de interações entre as crianças, grupos de amigos de livros, futebol, vôlei, aumentou Vem muito nas aumentando, escolas, é verdade. porque as pessoas estão retomando, as crianças estão retomando o conviver, estão reaprendendo, porque foi uma época muito difícil para eles também ficarem presos à tela, tu entende? O teu coleguinha do teu lado e tu não consegues te fazer uma conversa, tu não consegue interagir, só se às vezes tu manda e tu, como é que tu tá, tu entendeu? Ali mesmo na tela, falando do terceiro, então é muito complicado para a própria criança. A pergunta que tu fizeste para nós, como fazer, né? Valérie, tem que fazer como a criança pequena, conversar, explicar, tu entendeu? Tudo bem, tu vai ter o teu tempo de tela, tu precisa para estudar, tá falando do maior, tu entende? Sim. Isso a gente fala também em consultório, junto com o adolescente escutando, mas vocês têm que se policiar junto. Às vezes tu tá aqui, tá? A criança, ele não quer comer comigo aqui na mesa, mas tá a mãe aqui, no celular, tu entende? O pai na televisão, e eu... Vamos um pouquinho, vamos combinar toda a família. É uma reestruturação, é um reaprender, é a família junto, tu entende? Independente seja a família de mãe solo, por exemplo, Sim. tá? Tudo bem, é ela e o filho naquele momento. Ou pai solo. Ou pai seja solo, o o que que não for, tu interessa, entende? quem Não for a interessa, referência familiar. eu quis referir em quantidade de pessoas naquela mesa, naquele momento. Vamos pegar o teu gancho da alimentação. Seja uma família, tu entendeu? A alimentação hoje também eu é um adoro esse problema, tema. né? Uhum. A alimentação é um problema. E na alimentação tu também trabalha algumas coisas. Por exemplo, tu sabe que a criança tem determinados alimentos, adulto também, nós precisamos de vegetais, de legumes, de frutas, etc. E a gente pega essas crianças que não comem nada com cor. Se tiver cor, o fulaninho ou a fulaninha vai ser uma brigaçada. Então, aonde que veio isso, né? Então, quando a família não trabalha isso, a família mesmo não come saudavelmente, e a criança, a gente sabe que ela tem oscilações de apetite, né, ao longo da vida. Ela vai ter época que ela vai comer mais, vai comer menos. Eu tenho minha maneira de manejar dentro do consultório, como é que eu manejo isso ensinando, mas eu gostaria que vocês dissessem a maneira que vocês trabalham essa questão alimentar, porque isso passa pelos limites também. Porque
quando eu vejo um pai ou mãe, ou seja quem for, dentro do buffet e perguntando para a criança o que ela quer simplesmente, e ela só coloca batata frita, batata e acabou, mais nada, óbvio, né, que daí tu não está fazendo uma alimentação saudável, né? Como é que tu maneja isso, Gerda? Como é que eu primeiro pego e faço assim uma revisão da dieta da família, né? O que muitas vezes fica devendo em tudo, porque assim, é telepizza, é telelasanha, é tele, gente. É teleburger, sei lá o que mais, gente. Eles... hoje um menino de 15 anos, eu disse, mas como tu tá bonito, né? Tia, eu tô comendo de tudo. Um guri lindo, sabe, moreno, de olho bem azul. Mas como é que foi isso? Porque a mãe foi para a rua do trabalho e agora ela fica em casa e daí a gente não pede mais tele, ela faz a comida. Entendeu? Então, assim, a mãe chegava em casa, né? Pedia para ele, que ele adorava comer aquilo ali, né? E era obeso. Hoje, né, ele está com 1,67 m e 58 quilos. Tá lindo o menino, né? Daí eu disse assim, mas tu tá bonito. Senhora, eu acho que tá muito bonito. Então, assim, esses hábitos alimentares, porque quem traz essa criança sempre é o vô e a avó. A mãe sequer eu conheço, eu nunca vi. Tá? Então, assim, é muito complicado, porque os pais são separados. Ou seja, assim, é importante, a gente pode utilizar um momento como alimentação para ensinar limites da própria pessoa em relação à alimentação. Não, Paulinha, cozinhando junto, ensinando o hábito de cozinhar. Seja com quem for, se o pai e a mãe estão trabalhando, a cuidadora, a avó, seja quem for, essa criança participar e entender, e ela pode fazer junto. Sim, porque imagina o prazer, né? Que a criança, o adolescente, mas desde criança, né, sente de comer algo que ela fez, né? Ver aquilo prontinho, assim, e que ela conseguiu, foi uma conquista. Ser capaz. Porque essa é a conquista, né? Que ela consegue ver o resultado daquilo, do esforço dela. E isso é pra vida, né? Sim. Porque não é, pode ser uma coisinha simples, sei lá, posso fazer um ovo cozido, né? E aí depois eu vou fazendo outras coisas para minha vida, né? Eu vou me organizando. O inglês tem um termo, tools for life, né? Ferramentas para a vida. A gente instrumenta. Então, quando eu trabalho limites, eu trabalho isso também. Quando eu instrumentalizo o meu filho para a vida. Vocês concordam comigo? Nós estamos terminando o programa agora, não vamos poder falar muito, mas eu queria deixar essa mensagem assim, quando a gente instrumentaliza o filho para a vida, ele participa das atividades no dia a dia e começa a ser até de uma forma lúdica, no começo às vezes não é tanto, e às vezes a gente tem que lembrar e tem que relembrar, como tu disseste, mais de uma vez, escrever as tarefas, etc. A gente não está sozinho, a gente tem pediatras, tem psicólogos aí para ajudar, mas eu queria que vocês dessem uma palavra de alento para todos esses familiares, todas essas pessoas que às vezes têm dificuldades com limites. Vamos uma palavrinha aí rápida, 30 segundos para cada uma. Então, assim, o que eu acho? Nós, no consultório, nós trabalhamos isso, né? Mas qual é as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação? Infelizmente. Infelizmente, a periferia não tem acesso a pediatra, até a mínima informação. Assistência básica. Assistência básica. Então, enquanto não tiver assistência básica nos postos de saúde, que um pediatra esteja lá para fazer o básico, isso que a gente está fazendo hoje, né, essas pessoas ficam totalmente fora desse contexto, né? Então, a gente trabalha, conversa no consultório, isso é muito legal, né? Mas a sociedade não é nosso consultório, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que reforçar muito, né? O pediatra pode ajudar bastante. Tem outros profissionais na equipe, a gente sabe que tem psicólogos, enfermeiros, todos ajudam. Mas ele é um profissional que foi especificamente para trabalhar com a criança. Eu acho isso muito importante, né? para mais pessoas terem acesso a esse tipo de informação que a gente está dando hoje. Sim, né? verdade. Tá. Marcinha. Para encerrar, então, eu queria bater uma mensagem rápida, né? Que passou, a conversa foi tão gostosa que a gente passou por isso. Não esqueçam de fazer o estímulo positivo para essa criança. Entende? Não é só dar o limite sem dar o retorno para essa criança. Parabéns, você escolheu a cenourinha, botou o teu tomatinho no prato. Vamos lá, que coisa linda. Dá um abraço aqui na mãe, tu escutou, tu entendeu. Dá o reforço positivo também para esse paciente, para essa criança. E sempre lembrar, você não está sozinha, mãe. Você tem o pediatra, tem o seu neuropsicólogo, tem o seu psicólogo infantil, tem alguém para te ajudar. Não se sinta sozinha na educação do filho, tá? Mesmo como você falou, na saúde e atenção básica, temos como ajudar.
Então, nós pincelamos poucas coisas, mas essa frase eu gostaria que ficasse com você. Você não está sozinha. Muito bom. Paula? Eu queria dizer que o que é importante e necessário, talvez, que aconteça é justamente o que a gente fez aqui hoje, né? Que é um trabalho em equipe, que possa tanto o pediatra, quanto o psicólogo, quanto, né, qualquer outro profissional que trabalhe com a infância, possa, vamos dizer, se unir, né, para ajudar, porque o nosso objetivo qual é, afinal, né, que as crianças são saudáveis, né, e para isso a gente precisa ajudar, com certeza, também, né, os pais, para que eles tenham, vamos dizer, um terreno, que eles criem, né, um terreno fértil para acontecer isso, porque sempre vai ser necessário, o limite é necessário, né, e então eu gostaria de deixar isso, assim, que sempre, né, tem uma ajuda, tem solução para tudo, né? E sempre tem pessoas dispostas, né, a ajudar os pais, principalmente, nessa tarefa. Bom, então, estamos chegando ao fim hoje, né? Do primeiro episódio do Pediatrando. Espero que tenham gostado. Uma conversa muito informal, não pretende ser uma aula nem nada, é um debate com pessoas com seus anos de experiência, e são muitos aqui que a gente tem. Esperamos que fique essa mensagem. Limites não é uma coisa fácil, mas começa pela família. E a gente consegue, vale a pena. Esses serzinhos que estão aí, vamos agradecer muito. Muito obrigada por terem assistido. E, por favor, deixe seus comentários abaixo, compartilhem o vídeo. E esperamos logo estar no segundo episódio. Muito obrigada a vocês, Gerda, Márcia e Paula. Muito importante ter vocês aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Um prazer estar com vocês, pessoal. Igualmente.